Eu sou muito a favor, inclusive, de algo que eu gosto de chamar de negócio e produto, né, que é o produto que literalmente sai do Business Canvas. Tem isso num artigo que eu escrevi ali no Medium, né, um dos meus artigos fala exatamente sobre isso. Então, eu acredito muito na estratégia top-down, eu acho que ela é o caminho aqui para a gente seguir. Mas eu citei a bottom-up porque eu já vi empresas fazendo, eu já vi times fazendo, não é o caminho que eu costumo indicaria seguir. Então, quando a gente começa a fazer esse desdobramento, a gente sai do business canvas, né, e a gente vai efetivamente para como é que produto tangibiliza, por exemplo, minha proposta de valor. Se a gente não tiver muito atrelado ao negócio, a gente pode estar, às vezes, mirando, por exemplo, num segmento errado, né? Se eu não souber qual é o meu customer segment ali, do meu business canvas, posso estar tentando mirar ali, por exemplo, minha área de aquisição em trazer uma galera, às vezes, que não vai fazer sentido no meu modelo de negócio. Então, não vai adiantar a gente ficar fazendo growth hacking, experimentação e etc. Então, o grande ponto é que tudo tem que estar atrelado ao business no final do dia, né? Ao negócio. A gente trabalha para o negócio. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e seja bem-vindo ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos e que também aborda negócio e tecnologia de peito aberto. Comigo hoje, uma das maiores referências quando o assunto é métricas no país e que está no mundo porque ela cuida de um produto global. Então ela é referência global, sim. Yas Avantini, tudo bem, Yas? Tudo bem, Paulo, você? Bem também, eu tô muito feliz, um privilégio para mim ter você aqui. Acompanho você, os seus conteúdos no LinkedIn. Então é uma honra. Antes da gente, recados e perguntas, eu já dei um spoiler, né? Falando o que você faz, né? Você cuida de um produto global. Quer contar um pouquinho mais? Claro, com certeza. Primeiro de tudo, cara, prazer estar aqui. Então, obrigada aí pelo convite. Para quem estiver assistindo, acho que é um prazer poder falar aí com vocês também através desse singelo PG. Como o Paulo já deu de spoiler aqui, eu trabalho hoje, né, numa frente multinacional dentro do Grupo Boticário, então eu trabalho no internacional, cuidando especificamente de venda direta no papel de GPM. É uma coisa simples, assim, a gente olha para alguns países, a gente olha para a Colômbia, a gente olha para Portugal, a gente olha para alguns outros países de América Latina, a gente também olha para a expansão em Europa. Então, é um desafio bem, como eu posso dizer, acho que animador e ao mesmo tempo é um constante desafio entre você lidar com culturas diferentes e, né, stakeholders imersos em padrões e comportamentos diferentes e é como se fossem, no final das contas, empresas até diferentes que você precisa conseguir entender, se adequar e ler o contexto muito bem. Então, hoje eu estou nesse papel aí. No dia a dia da pessoa de produto, do Product Manager, PO, enfim, a gente meio que trabalha com 3 esferas de métricas, né? Então tem as métricas de negócio, estratégicas e tal, da empresa, tem as métricas do produto em si, e tem aquelas métricas do time, que é o de delivery, né? Então, lead time, throughput, cycle time, enfim, vários outros lá que os agilistas adoram. A minha pergunta é, hoje você está num contexto global, né? E com certeza você já trabalhou em outros contextos. Como que você conecta? Porque a gente não chega no terceiro nível, né? Ali, um pouco da discussão, quando a gente tem discussão de Project Managers, dados, métricas, enfim. E os Project Managers ainda têm uma certa dificuldade, aí não estou querendo generalizar, mas tem alguns que ali conversando no dia a dia, você vê que tem uma certa dificuldade de conectar a métrica de produto com o negócio. Ou o que o time faz com produto e negócio. Como que você aborda essa conexão e qual é a importância dessa interligação para uma estratégia de produto? E aí, na visão de uma liderança, né? Eu acho que tem 2 formatos de você ir aqui, né? Quando você está falando de estratégia, assim, você pode tentar uma estratégia bottom-up, que é bem complicado, porque você não estaria
né, alinhado à estratégia da companhia, você pode ir para um caminho top-down. Eu, normalmente, com os meus times, a gente segue um caminho top-down. Não é o top-down aí de demanda do stakeholder para o PM, galera, estou falando aqui da estratégia ser top-down. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que tudo começa com a missão da empresa. É até muito antes aqui da gente desdobrar isso, por exemplo, para um objetivo estratégico de uma área. Então, tudo começa com a missão da empresa, e na missão da empresa, a gente começa a ter tangibilizações no Business Canvas mesmo. Então, no Business Canvas é onde a gente começa a ter os nossos recortes de segmentos de usuário, qual é a nossa proposta de valor, qual é a nossa vantagem competitiva. Então, eu sou muito a favor, inclusive, de algo que eu gosto de chamar de negócio e produto, né, que é o produto que literalmente sai do Business Canvas. Tem isso num artigo que eu escrevi ali no Medium, né, um dos meus artigos fala exatamente sobre isso. Então, eu acredito muito na estratégia top-down, eu acho que ela é o caminho aqui para a gente seguir. Mas eu citei a bottom-up porque eu já vi empresas fazendo, eu já vi times fazendo, não é o caminho que eu costumo indicaria seguir. Então, quando a gente começa a fazer esse desdobramento, a gente sai do Business Canvas, né, e a gente vai efetivamente para como é que produto tangibiliza, por exemplo, minha proposta de valor. Se a gente não tiver muito atrelado ao negócio, a gente pode estar, às vezes, mirando, por exemplo, num segmento errado, né? Se eu não souber qual é o meu customer segment ali, do meu Business Canvas, posso estar tentando mirar ali, por exemplo, minha área de aquisição em trazer uma galera, às vezes, que não vai fazer sentido no meu modelo de negócio. Então, não vai adiantar a gente ficar fazendo growth hacking, experimentação e etc. Então, o grande ponto é que tudo tem que estar atrelado ao business no final do dia, né? Ao negócio. A gente trabalha para o negócio. E eu acho que isso daí é um dos pontos assim, que está bem alto agora, né? Que é o quanto que o PM precisa entender sobre o negócio. Eu acho que é exatamente nesse momento que eu acho que é muito fundamental a gente ter o entendimento das métricas do negócio, dos goals do negócio, de como é que é o Canvas, né? Eu gosto muito de usar o Lean Canvas. Eu acho que o Lean Canvas ele traduz bem assim. Então, cara, se você nunca parou para pensar como é que é o modelo de negócio da tua empresa que você está trabalhando, eu deixaria aqui essa dica. Pega um Lean Canvas, que eu acho que é uma ferramenta bem prática, assim, que você tem problema, solução, proposta de valor, seu segmento de usuário, e tenta fazer, assim, para ver, será que eu consigo responder essas perguntas? Porque às vezes é muito comum até você ter PMs que têm dificuldade de fazer o go-to-market ali, né? E aí tem toda essa discussão do Airbnb, de você ter mais um viés de product marketing, né? Que eu sou muito a favor, inclusive. E muitas vezes é por isso, é porque existe esse movimento, é porque existe às vezes essa falta de conexão, né, do PM com o entendimento de efetivamente o business model ali. Então, para mim, tudo parte do business model, antes, inclusive, da gente estar falando de goals aqui de negócio. No Grupo Boticário, a parte legal é que a gente usa o OKR, não estou fazendo propaganda, mas a gente usa o OKR lá, então acho que toda empresa já utiliza o OKR. Então, a gente consegue ter um desdobramento da estratégia muito natural, muito fluido. Então, indo um pouco mais aqui a fundo, né, na tua pergunta. Então, por exemplo, cara, a gente tem ali a área do internacional que eu trabalho hoje, a gente tem, né, os nossos OKRs, a gente tem o nosso objetivo estratégico, a gente tem os nossos Key Results, né, que conseguem quantificar os nossos objetivos estratégicos. Mas tem várias outras áreas da empresa, tem várias outras value streams, né, uma empresa gigantesca. A grande magia é que tudo está conectado, no final das contas, à grande missão da empresa, né, ao grande resultado que todo mundo tem que alcançar. É pouco, eu diria, a gente parar em precisamos aumentar a receita. Né? É importante a gente conseguir ir quebrando para a gente entender como a gente vai aumentar a receita. Então, com os times, assim, normalmente o que eu costumo fazer, a gente monta uma árvore de métrica, e eu sendo mais pragmática aqui, sei que tem uma galera que assiste que gosta também, vamos falar de como é que a gente faz o PPT sobre desdobrar aqui essa estratégia, mas eu gosto bastante, é um exercício normal, que normalmente eu faço com os times, da gente colocar, cara, qual é a minha business metric? Então, colocamos bem no topo ali, né, porque é uma coisa top-down, assim como a estratégia que a gente está falando. Depois da business metric, a gente começa a entrar numa camada, que é uma camada mais que a gente tem o acionável, que é o produto, né, o meio através do qual eu vou gerar o resultado para o negócio. Pô, Yas, por que isso é importante de frisar aqui? Porque se eu fosse da área de vendas, possivelmente eu ia ter outros meios para gerar, possivelmente, às vezes, o mesmo KR, o mesmo resultado. Então, se a gente não entra na camada de Product Metrics,
a gente pode cair nessa armadilha. E às vezes eu já vi alguns PMs caindo um pouco nessa armadilha, que é, cara, e se eu gerar o resultado aqui fazendo, sei lá, não sei, eu gosto de um exemplo aqui, na verdade, que é meio bobo, que é, eu preciso gerar GMV. Se eu não entrar na camada de métrica de produto, pode ser que eu consiga gerar GMV se eu montar uma barraquinha na feira e colocar os produtos da empresa da qual trabalho e vender esses produtos. É valor bruto de mercadoria transacionada. Estou fazendo GMV. Então eu preciso entrar na esfera de produto para a gente medir o meio que a gente cuida hoje, que a gente cuida de produto, galera. A gente não cuida do business, assim, também esse é um alinhamento bom, né? A gente influencia o business, né? E é retroalimentado. O produto alimenta o negócio, negócio alimenta o produto, essas análises, elas são constantes e são muito ricas da gente ter essa troca, né? Uma conversa constante. Mas normalmente o direcional vem sempre ali do negócio inicialmente, né? Depois a gente retroalimenta com os dados de produto. Então, nesse PowerPoint, assim, que eu tô falando que a gente costuma fazer, a gente desce, né, da métrica de negócio para a camada de métrica de produto, e ainda assim a gente tem uma terceira camada que eu gosto de descer, que é a camada de Product Input Metric, né, que é a métrica de produto que é de input, que é uma métrica acionável. Então, para quem nunca ouviu falar em Product Input Metric ou Input Metrics, né, no geral, poderia ser uma Input Metric de negócio, tá, isso existe. Leiam aí Working Backwards, que é o livro, né, ali falando muito sobre o Ways of Working da Amazon. Então, a Amazon é muito adepta de Input Metrics. Essas são métricas que talvez tenha uma analogia legal que eu gosto de usar para explicar um pouco, que é o que efetivamente vai ser o botão para o teu LED acender. Né? Quando eu estou olhando para uma métrica, eu quero que ela seja o máximo possível acionável, eu deveria ter já talvez uma quantificação de causa ali. Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. Talvez minha product metric seja a conversão, a minha business, né, output metric, né, que é uma métrica ali mais de output menos acionável, vai ser o GMV, e a minha input metric aqui poderia ser uma redução, uma taxa de erro. Esse daqui é um case bem comum, assim, né? Então, uma taxa de erro específica numa etapa específica do login, ela já é a causa. Né? Então, eu sei que se eu reduzir essa causa, eu consigo aumentar minha conversão por consequência, né? Que é aquilo que a gente gosta de falar, de causalidade. Então, a minha input metric deveria ter uma causalidade, né, direta e específica na minha product metric, que vai ter, por consequência, uma causalidade, às vezes direta, às vezes indireta, na minha business metric. Né? E quando eu falo output metric aqui, é porque, diferente da input metric, a output metric a gente não vai ter ela de uma forma acionável. Então, a business output metric ela é muito ampla, né? Ela é muito pouco acionável. Ela é menos a causa, ela é mais a consequência. Então, eu preciso descobrir a causa, que é onde eu quero apertar para eu poder ter a consequência como resultado saindo do outro lado. Você deu uma aula, não? Agora, você deu uma aula. Porque conversando com alguns POs, PMs, né? Eles têm essas dificuldades de conectar, muitas das vezes. Às vezes é fácil conectar, né? Então, por exemplo, se você é de uma jornada de ativação, ou se você é de uma jornada de onboarding, enfim, checkout, enfim, você consegue conectar, óbvio. Mas quando você é um PM, por exemplo, do produto, então vou dar um exemplo aqui, que já aconteceu, que é uma pessoa de produto chegou para mim e falou assim, Shot, eu não vou priorizar monitoramento. O monitoramento é um item técnico, não gera valor para o negócio nem para o usuário. Aí eu falei, ué, mas por quê? Não, porque é técnico, eu não vou. Eu falei, não, mas por que querem fazer o monitoramento da aplicação? Para poder saber com antecedência os erros que acontecem. Eu falei, legal. Sabendo antes, o que a gente faz? A gente resolve antes. Eu falei, antes do cliente saber, né? Isso. Se o cliente não sabe do erro, ele não faz o quê? Ele não liga. Eu falei, isso. E se não liga... Shod, a gente... Não sei o que acontece, não tem muita ligação. Eu falei, a gente gera um save de ligação. Quanto que é a ligação? Aí ele falou, é R$12. Eu falei, então... faz a conta de multiplicação que você vai ver o quanto de save um item técnico tá gerando pro negócio. E aí eu até tenho umas dicas que
Muitas das vezes, a engenharia nos ajuda. Só basta a gente interpretar e traduzir o rolê para uma linguagem de negócio e de produto. Poucas vezes a engenharia ajuda, só para deixar bem claro. A maioria das vezes é mais tiro, porrada e bomba com eles. Mas tamo junto. Mas essa construção de pensamento é muito difícil encontrar, né? Enfim, você acha que essa questão, essa conexão que eu fiz aqui, que parece ser óbvia para mim, para você, né? Mas que para muitos PMs que estão entrando ou que já estão aí e no dia a dia se perde muito nos backlogs, etc. Qual que você enxerga qual é a dificuldade? O que essas pessoas precisam? Eu entendi que precisam entender de negócio, mas tem gente que entende de negócio. Fala assim, não, a gente ganha dinheiro assim, tal, assim. Mas ela tem quando você senta e fala assim, ó, o objetivo, o OKR, o objetivo é esse, o QR é esse. Vê aí no backlog, como conecta aqui. Ih, não sei. Como que é a sua leitura? Boa. Eu achei o teu exemplo excelente, tá? Assim, para início de conversa, eu já vi também, né, PMs com quem eu trabalhei terem essa dificuldade. E é até algo que tem muitos estudos, né? A gente tem estudos aí na internet de, cara, se o teu response time, né, se a latência ali das tuas aplicações estiver acima de tantos segundos, você vai perder o usuário. Né? Então, isso é algo sabido, assim, pelo mercado, né? Então, a conexão de você conseguir fazer, né, e conectar indicadores tanto de engenharia, né, como você trouxe aí, de observabilidade, com o impacto no negócio, é muito, muito importante de fato. Então, tô frisando esse ponto aqui porque isso é muito importante, né? E às vezes a gente acaba deixando no segundo lugar. Sobre o teu ponto, né, a sua pergunta de o que será que eu acho que falta, né? O que se eu pudesse falar assim, cara, para um PM dar de dica, né? O que você faria para você conseguir ter essa visão, para você conseguir fazer esse link? Como é que a gente conseguiria chegar nesse lugar? Eu vejo que aqui tem alguns pontos, assim. Eu vou entrar num leve devaneio aqui, tá? Se você me permitir. Isso é uma questão que me pergunto bastante, assim. Isso foi, inclusive, um dos motivos pelos quais eu comecei alguns guidelines, sabe? Alguns frameworks que eu criei, que era exatamente para tentar ver se a gente começar por um pequeno espaço, por uma pequena etapa, né? E dessa etapa aqui, se eu conseguir avançar nessa etapa, será que isso não é um primeiro degrau de vários outros degraus e depois eu consigo alavancar esse meu pensamento? Então, me apegando aqui na parte da tua pergunta de como é que a gente deslancha isso num PM, né? Se você é um PM, você está assistindo o PG aqui junto da IAS, você quer alavancar nesse ponto, eu acho que, assim como você falou, tem importância de entender o negócio, não adianta só entender o negócio, até por isso, né, acho que aquela boa interseção de produto, tecnologia e experiência do usuário, das 3 bolinhas ali, que hoje já é muito mais, né, fragmentado, mas é uma visão básica que diz a importância exatamente disso, né, então de você conseguir fazer a conexão, porque você transita nesses 3 mundos. Eu acho que tem esse ponto que eu falei do devaneio, que eu estava no aeroporto, voltando de uma viagem, um dia desses que eu fui, né, fazer em Floripa ali para minha startup. Bota entre parênteses, tem uma startup no part-time aqui. E eu fiquei pensando muito nisso, até assim, de cara, como é que eu consigo instigar isso, né? Como é que eu consigo fazer as pessoas verem e criar essa conexão? E assim, até lembrando da minha história aqui, Paula, abrindo um pouco, né, sobre IAs aqui, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito conseguir criar essas conexões, seja uma métrica técnica embaixo de negócio, seja uma métrica de produto embaixo de negócio. Produto eu digo aqui mais no viés menos, uma métrica menos de observabilidade, tá? De menos engenharia. Foi, por incrível que pareça, eu ter aulas de lógica de programação. E cara, quando eu comecei a ter aulas de lógica de programação, eu acho que a minha cabeça deu um estalo ali, virou e, cara, eu consegui enxergar o mundo mais binário, digamos assim, sabe? Porque quando eu fui ver, eu tava escrevendo algoritmo, tipo, em Google Doc, para projeto final, e tipo, pô, uma loucura. Então, eu acho que assim, da mesma forma que eu falei de entender o negócio, eu acho que você entender princípios
né, de tecnologia, você entender princípios das áreas com as quais a gente tem interseção, vai ajudar você a conseguir ter essa visão. Porque para mim a lógica de programação ela é mais do que só eu vou aprender a programar. Ela não é sobre aprender a programar. É aprender você a pensar. Como é que você pensa de uma maneira racional? Como é que você consegue estruturar? E eu acho que tem um ponto aqui que me ajudou muito também. Assim, eu tenho um gosto muito grande por métricas, por números e etc. Mas uma coisa que me ajudou muito aqui também foi leitura, assim, né? E aí, beleza, isso aqui é uma forma como a IAS aprende. E aí, claro que você estiver assistindo o PG aqui também, cara, não vou falar. Chega lá e começa a ler um livro por semana. Às vezes não é assim que você aprende, não é assim que vai funcionar. Você tem que entender como é que a sua cabeça funciona. Eu gosto muito de aprender lendo. Assim, então, eu acho que tem alguns livros, assim, que talvez eu dou de dica aqui também. Aí, vou dar um trabalho aqui pro Paulo, que na edição ele podia ir botando as imagens, né? Ele vai botando os livros, as referências que eu tô falando. Tem um livro aqui chamado Lean Analytics. Cara, se você tiver a chance, leia esse livro, porque isso tudo vai ajudando você a conseguir entender, cara, quais são os tipos de métrica que existem, como é que eu consigo fazer conexões, o que é uma métrica acionável, o que não é, o que é uma causalidade, o que é uma correlação, uma métrica qualitativa, métrica quantitativa. Você entender sobre o mundo de métricas, além de você entender de negócio, de tecnologia, né, engenharia, e você entender de experiência do usuário, que eu acho que é aqui o grande tchan da questão, né? Então eu falaria um pouco sobre isso. E eu digo mais ainda, assim, tem um exercício que eu venho testando aqui com alguns PMs, que é um exercício muito louco, assim. É um exercício que eu gostaria em algum momento, inclusive, de criar um workshop. Que são exercícios pegando coisas do nosso dia a dia. É um exercício, tem uma das perguntas do exercício que é assim, imagina que você frequenta o restaurante XYZ. Né? Esse restaurante tem duas áreas. Uma área desse restaurante, a área de fazer pedido no restaurante, e uma das áreas do restaurante é a área da cozinha. Como é que você mediria o sucesso da área de pedido e da cozinha? E aí é uma loucura, porque às vezes quando a gente fica falando muito de produto digital, a gente esquece que na verdade é o pensamento de como é que você quantifica as coisas. Como é que você vê as coisas na perspectiva binária que eu tava falando. Então assim, aí não vou dar spoiler, mas tipo assim, tem uma imagenzinha com o número de mesas, aí você pode começar a viajar, né? Tipo assim, ó, esse daqui é o meu addressable market, né? Tipo, é o meu tanque. Tipo, eu tenho, sei lá, 20 mesas dentro da minha área do restaurante. Beleza. Quantas dessas mesas ficam ocupadas a cada noite? E você começa de novo aí olhando do grande, né, do desafio que foi dado pelo acionável. Então, fazer esse tipo de exercício também, pensar como é que você quantifica as coisas ao seu redor, como é que você calcula o sucesso do teu fluxo. Pô, imagina que você é um PM, você mora sozinho aí, você tá na tua casa. Eu imagino que você esteja num breve desespero de como é que você lida com todas as suas tarefas domésticas. Muito comum a gente ficar no meio de uma bagunça, porque, cara, esqueci de lavar a louça, etc. Como é que você calcula o sucesso, por exemplo, da tua cozinha? Pode ser essa pergunta é meio estranha, mas como é que você calcularia o sucesso para tua cozinha estar sempre limpa? Ah, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quantas vezes? Qual a frequência você tem que fazer isso? Então, eu acho também que, do viés que eu falei que eu ia ter um leve devaneio e filosofar um pouco, é que precisa ser uma roupagem no olhar, sabe? Você precisa vestir seus olhos de lógica, de números, você precisa praticar isso. Então começa a tentar praticar isso, assim, a gente calcula muito pouco no nosso dia a dia. Assim, olhando aqui pra frente, eu olhei para um copo de água. Tu pensa, cara, quantos copos de água eu bebo por dia? Às vezes a gente só lembra disso quando a gente lê lá na revista que se a gente não beber água vai dar ruim. Né? E tá no nosso dia a dia. Fazer esses cálculos, entender qual a frequência, né? Quantos goles eu dou. Isso aqui é boa, tá? Quantos goles eu dou se eu encher um copo de 300 ml? E se você procurar em alguns livros, até aí do ZEWA, né, dos Estados Unidos, de processo seletivo, Cracking the PM Career, mais fotos de livros aqui, você vai conseguir ver muitos exercícios de estimativa, por exemplo. E para mim, exercício de estimativa está linkado com lógica, né, de programação que eu falei, e está linkado com você ver o mundo de um jeito mais lógico, né, um mundo mais numérico. Ah, é para tirar beleza? É para ficar só no quantitativo, por isso, Yas? Não, não é. Não vai adiantar você ficar só no quantitativo. Né? Muitas vezes você vai ter que pergunta para o usuário. Mas eu diria que é uma mistura de muito disso, Paulo, e não é do dia para a noite. Tá? Eu recomendaria as pessoas treinarem muito esse mindset, pensarem muito e trabalharem o máximo possível para elas conseguirem desenvolver esse lado mais analítico delas. Outra aula, hein?
Você que está ouvindo o nosso episódio, esse episódio, já sabe que não é apenas mais um episódio do Project Gurus. Esse episódio ganha o selo de aula. Então, aproveite porque você vai ter uma aula sobre métricas aqui que vale por muitos cursos aí caros. Então, por favor. Antes da gente se aprofundar, porque tem uma questão de curto prazo e longo prazo também, porque a gente, diariamente, como pessoas de produtos, a gente tem que fritar o pastel do dia, mas também pensar na estratégia de longo prazo, caso a empresa tenha. Então, tem que deixar bem claro que é caso a empresa tenha. Porque tem muita empresa que é meio a moda caralha mesmo. Vamos que vamos. A vida só se tem uma vida. Vamos viver esse ano. O ano que vem? Quem sabe. Mas antes da gente se aprofundar nisso, recados. Você que está ouvindo esse podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Você que ouve a gente pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. 5 estrelas para mim? Não. Para Yas, por favor. Menos de 5 estrelas não precisa deixar, pode ir embora. Só ouve. Quer seguir a Yas no LinkedIn? Link está na descrição. Vai lá, se inscreva e mande uma mensagem para ela. Fala, Yas, me dê mais dicas para eu entender métricas. Ela vai lá te dar a relação de livros, o link dos livros que ela acabou de mencionar vai estar na descrição também, para você comprar, mas ela pode te dar mais recomendações. Você pode, não sei, Yas, tem vaga na Boti? Aí já cria um relacionamento, enfim, essas coisas, tá bom? Então siga a Yas, se conecte com a Yas, o link está na descrição. Esse episódio é um oferecimento da Terra, a escola de carreira digital que te ajuda a alavancar a sua carreira. Tem um link na descrição e um desconto exclusivo para você que está ouvindo, então clica lá e vai lá alavancar a sua carreira ainda este ano. E também, já que a gente está falando de métricas, a gente não pode deixar para lá o nosso segundo patrocinador, que é a Amplitude. A Amplitude está com a gente, está oferecendo esse episódio. A Amplitude é a maior e melhor plataforma de Project Analytics do mundo. Eu que estou falando? Não, é a Gartner. Se você pegar lá o quadrante mágico da Gartner, tá lá a Amplitude. Lá na pontinha, lá em cima, no quadrante direito lá. Então, link está na descrição de um e-book exclusivo traduzido para o português chamado Project Analytics for Dummies. Ótimo nome de e-book. É gratuito. Clica, faz o download, leia, compartilha e é isso. Tá bom? Vamos para o episódio aqui, né? Porque deu essa pausa de recados. Eu quero voltar agora porque eu tenho uma lista de perguntas. Porque a Yas foi falando e foi se abrindo caixinhas na minha cabeça. Um alt tab rápido. A Yas meio que aprendeu através da lógica de programação. Eu aprendi através do Excel. E é isso. Porque o meu primeiro gestor, quando eu era analista de planejamento no call center, ele falava, você precisa exercitar sua lógica. O Excel é muito lógica, tal, não sei o quê. As fórmulas, basicamente é lógica, né? Ali. Então, e além de também fazer com que eu mexesse no Excel sem o mouse. Absurdo. Desumano. Mas enfim, vamos seguir aqui. Yas, antes dos recados eu falei sobre equilibrar métricas de curto prazo com as métricas de longo prazo. Como que a gente equilibra isso? Como que você equilibra? Porque a gente ainda está nessa questão de eficiência, né? Fazer mais com menos, ser mais eficiente operacionalmente. E isso tende a ser a curto prazo. E a longo prazo são outras métricas, digamos assim. Como que você equilibra isso e como que isso impacta no dia a dia dos times? Boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto para a gente refletir aqui, e aí eu trago também de uma experiência pessoal minha, eu já passei por startup, que era startup no momento ali de virar unicórnio, né, aquele fervor lindo da coisa, e já passei por Big Corps. Então eu já estive, né, em empresas onde a gente tinha um plano estratégico, onde a gente não tinha. E se a gente lê o contexto aqui,
exatamente onde eu passei, que eram startups, tinha uma tendência a ter muito menos um plano longo prazo. Porque uma startup é aquilo que a gente costuma ouvir, né? Muito mais assim, fazer o resultado agora, porque a gente precisa bater a meta agora. Inclusive, se a gente não bater a meta agora, daqui a pouco você não tá mais aqui. Então, tem muita gente aí, PM, que trabalha em startup, vai entender, né? Vai conseguir ter uma empatia, uma ligação aqui que eu tô falando. E então, assim, é claro que assim, a gente cria em startups, né, visões de futuro, isso tudo é construído, mas a gente aprende muito no dia a dia e o presente é muito importante. Então, é muito comum, assim, às vezes, por isso que eu também não vou falar que planejamento estratégico dos próximos 10 anos, tipo, porra, tu tá numa startup que tá começando, assim, sabe? Tipo, no momento ali, talvez, achou o PMF e começou a tracionar. É muito difícil, né, você fazer uma projeção nesse nível, assim como é difícil a gente fazer uma projeção de que o roadmap vai durar um ciclo inteiro, um semestre inteiro, um ano inteiro. É uma projeção, né, muita coisa pode mudar. E no final das contas, quando a gente faz um paralelo, o roadmap ele pode mudar assim como e tão quanto o negócio pode mudar por fatores externos, né, fatores internos. O mercado é muito volátil. Né? Então, a qualquer fator, a qualquer variação, você acabou de falar, pô, estamos no momento aqui talvez de olhar mais para margens, mais, né, para bottom line ali. Então, quando a gente está nesse momento e nesse lugar, é comum a gente ter, né, esse tipo aqui de comportamento. E, então, eu acho que eu coloco isso aqui também para você que está ouvindo conseguir se conectar. Tá? E não entre em desespero se você não tiver um plano estratégico para os próximos 3 anos. Faz parte, né? Muitas vezes a gente precisa tirar, claro que assim, às vezes a cabeça para dentro d'água para conseguir olhar para frente, mas muitas vezes estar na startup vai fazer parte disso. Né? Você vai ser parte do teu dia a dia exatamente você conseguir, eu acho que gerar o resultado a curto prazo, até você conseguir achar o que é o estável ali, quais são as linhas de receita estáveis, o que você consegue efetivamente crescer, né, impulsionar de uma forma constante e perene para você ganhar maturidade. E aí sim, no negócio maduro, você começar a falar de plano de estratégico de, sei lá, os próximos 3 anos, 5 anos, mas já vi até de 10 anos, eu acho. É ousado, né, assim, eu falar de próximos 10 anos. E aí, falando de Big Corps aqui, né, muitas empresas que eu já passei, aí, beleza, foi muito mais comum eu ver, de fato, ali, Paulo, um pensamento estratégico, uma visão estratégica mais de longo prazo. E por que eu estou falando isso? Porque o contexto impacta muito, né? Então, nesses momentos que você está numa Big Corp e você tem essa estratégia mais definida, aí você entra realmente no dilema de entender e até colocar um pouco a bola no chão, no sentido de, cara, o que disso daqui que que eu vou trabalhar, como é que eu vou fazer esse resultado, né, ser alcançado agora versus daqui a pouco versus daqui a pouco. Então, de toda forma, mesmo aqui no Grupo Boticário, a gente tem planos estratégicos de 3 anos, né, 5 anos ali, mas a gente quebra isso em business plans aqui, né? Então, quando a gente quebra isso nos business plans, a gente tem quebras por ano, a gente tem mensalização, que começa a dar pra gente um pouquinho uma quebra e a gente consegue ter a visão daquilo, beleza, tal ano, esse aqui é o target, no outro ano esse aqui é o target. Ou nesse ano, tipo, o nosso foco é a gente conseguir, por exemplo, eu tô mais embrionário, cara, eu tô com produto redondo, quero crescer em aquisição, então vamos focar muito em aquisição. Topo de funil, vamos botar o usuário para dentro, vamos fechar ali esse funil. E aí, beleza, quando a gente estiver falando de um produto que já está num lugar onde, cara, tem uma boa parcela de mercado, um bom market share, eu efetivamente não vou, talvez, mais ter tanta agressividade assim com as minhas metas de aquisição. Eu vou focar mais em realmente conseguir reter na frequência, no engajamento e etc. Então, acho que tem alguns pontos aqui da pergunta que você fez, que é como é que a gente combina, né, o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Eu, particularmente, eu gosto muito da gente conseguir fazer as quebras por acionável, né? Então, falando aqui de indicadores, né, de metrificações específicas. Então, como a gente falou no início, mesmo a gente tendo uma métrica que a gente poderia colocar que é uma core metric, né, que é uma métrica que ela vai ser perene, é uma métrica, por exemplo, ali de atingimento de receita, talvez o target vai mudar, mas ela não vai mudar, né? Mas quando a gente desce ali, voltando para o início do nosso PG aqui, a gente fala da input metric,
eu acho que a input metric ela tende muito menos a ser perene, né? Porque a input metric muitas vezes ela é uma métrica de... Eu dei aquele exemplo, né? De, por exemplo, de taxa de erro. A taxa de erro é uma métrica muito acionável. Então você vai lá e você vai consertar, por exemplo, você vai conseguir reduzir a tua taxa de erro, né? Então quando você reduzir a tua taxa de erro, aí entra um outro ponto de métricas, que é um ponto do framework Memo. Aí você pode colocar o link na descrição aqui do PG também, que é o framework que eu desenvolvi ali, com muitas referências, é claro, mas que eu gosto muito de trazer, que é a gente normalmente precisa entender qual o potencial da nossa métrica e qual é a saturação da nossa métrica. Então, nesse caso, muitas vezes eu vou chegar numa saturação dessa métrica de input muito rápido. Então, Paulo, a métrica de taxa de erro é uma métrica que... O Paulo é ótimo, né? Yas, a métrica de taxa de erro, você acredita que, né, ela vai ser perene, né, por muitos semestres? Cara, acho que não, porque só se a gente estiver mirando muito errado ali, né? Porque a gente deveria achar a causa, conseguir reduzir a taxa de erro, e isso seria uma tratativa muito, muito rápida. Ao contrário, a gente tem, por exemplo, receita, faturamento, né? A gente tem CAC, lifetime value, essas business output metrics, elas são muito menos curto prazo. Elas são mais perenes, elas vão estar no nosso negócio possivelmente hoje e para sempre. Então, eu acho que tem que ter um pouco esse olhar no sentido de como é que o produto entrega o resultado agora com essas métricas, mas como é que o produto precisa manter a métrica perene. Então, por exemplo, a conversão é algo que, por mais que a tua taxa de erro, né, tenha reduzido, você vai precisar continuar olhando para a tua conversão. Se você mexe com e-commerce aí, então você está se sentindo uma empatia aqui com esse momento do PG também. Cara, dificilmente você vai conseguir parar de olhar para a conversão de produto. Então, a conversão de checkout. Então, provavelmente, a gente vai ter, né, a conversão de checkout, que é uma product metric ali, de uma forma mais perene. Então, falando aqui muito de metrificação, Paulo, não estou entrando muito aqui em estratégia de produto, curto, médio e longo prazo, mas pode ser um próximo tópico, assim. Então, eu vejo muito essa correlação, tá? Entre a gente ter métricas mais acionáveis e a gente ter métricas menos acionáveis e o quanto que isso é perene versus o quanto que isso é mais pontual. Oi, Yas. A gente está falando muito ainda no aspecto de conexão de métricas, como que a gente entende essas métricas de produto e negócio, etc. Tem uma questão também que vem muito atrelada à dificuldade das pessoas de produtos a conectarem o backlog com as métricas de negócio, principalmente, né? Então ela sabe, eu vou mexer aqui na jornada aqui no checkout para diminuir o carrinho abandonado. Só que ela não consegue entender ou fazer o cálculo de quanto que isso vai gerar de aumento de vendas e, consequentemente, aumento de receita, enfim, essas coisas. E não conseguir fazer isso afeta a comunicação e o alinhamento, principalmente com stakeholders. Qual que é a sua abordagem para comunicar e alinhar um roadmap ou as métricas entre diferentes stakeholders, considerando que, né, cada área pode ter interesse em indicadores distintos, como o atendimento, que é redução de ligação e experiência do cliente, ou onboard, o pessoal de vendas quer venda, óbvio. Então, como que você comunica e alinha? E aqui vale também, acho que essa sua resposta vai valer não só para as pessoas de produto, como para as pessoas de designer também, né? Porque muitas das pessoas de design, elas se comunicam bem, elas criam um racional, só que os stakeholders, eles não entendem o lance de melhorar a experiência. Para eles, meio que tipo, caguei, por que eu vou melhorar a experiência? Então é meio que, né, interpretar e traduzir aquilo ali. Mas como que você aborda isso? Boa. Eu vejo várias ramificações aí para sua pergunta de novo, por isso que eu acho que o papo tá bom aqui. Mas falando um pouco sobre isso de diversos stakeholders acompanharem diferentes métricas.
comum, né? Assim como você falou ali, a gente pode ter a parte de operações e vão estar acompanhando indicadores operacionais. A gente pode ter a parte mais da ponta de comunicação, né, CRM, que vai estar acompanhando por taxa de sucesso, CTR de anúncios ou de links colocados no e-mail, por exemplo. E para mim, assim, eu acho que esse é um ponto de muita soft skill, né, de influência, comunicação, relacionamento interpessoal do PM, que é muito importante nesse momento, que é como é que eu falo a língua, como é que eu entendo o que é a cenourinha, né, desse stakeholder. Assim, o que vai abrir o sorriso desse stakeholder. Então, eu acho que isso daqui é algo que às vezes a gente leva e, assim, eu amo, né, toda a parte técnica de metrificação, mas se você não conseguir vender, né, muito bem, se você não conseguir se comunicar, você vai encontrar essa dificuldade de fato. Então, eu falo muito assim para os meus times, cara, a gente precisa falar a língua desses stakeholders. Então, se é um cara de negócio, se é um cara de CRM, eu preciso falar a língua desse cara, né? Eu preciso falar a língua desse stakeholder. Então, não adianta eu chegar lá com techniquez de produto, não adianta eu chegar lá com techniquez de engenharia. Eu preciso chegar, talvez, com techniquez que ele quer ouvir falar. Então, o que ele quer ouvir falar? Né? O que ele tem de expectativa? Parte muito dessa premissa, né? O cara tá olhando para um set de indicadores que, às vezes, os PMs não estão olhando. E aí os PMs vão também com uma ideia, que é uma coisa que os PMs estão olhando. Aí a área, por exemplo, CRM não está olhando, a área de CRM está acompanhando alguns indicadores que não estão bons. Os PMs vão lá para fazer uma melhoria de experiência. Exemplo, parecido aí com o que você falou. Cara, não vai dar match, porque a expectativa aqui está desalinhada. Né? E as pessoas não estão se falando, não estão conversando. Então, eu acho que isso abre precedente aqui para a gente falar de não só você falar a língua do teu stakeholder, você entender o que motiva, né, que é a cenourinha do teu stakeholder, mas você também entender quais são os KPIs, né, quais são os indicadores que esse stakeholder acompanha. Porque na maioria das vezes, quando a gente leva algo que está desalinhado, é porque a gente não está acompanhando esses indicadores também. E para mim, isso daqui é um dos pontos-chave para você conseguir conquistar stakeholder. Tipo, antes do cara se preocupar porque a taxa, o CTR dele caiu, você já viu que o CTR caiu, você já tá pensando como resolver isso junto com ele. E para mim isso muito tem a ver aqui também com aquilo que a gente falou no início de bottom-up versus top-down. Assim, não é, de novo, um top-down de demanda de stakeholder, mas um top-down de... Isso é estratégico, né? Isso é uma estratégia da área de CRM. Você como meio, como produto, você precisa entender qual é a área da sua estratégia, os indicadores de estratégia da área de CRM, e você como produto, como você consegue potencializar isso. Então, acho que sempre volta pro lugar também de você entender que o produto é o meio para gerar o resultado. Acho que às vezes os PMs e PDs e etc. também precisam evitar criar silos. Né? Que vamos fazer o nosso discovery aqui, por exemplo, sem envolver ou sem entender quais são as principais oportunidades que essa área tem hoje, né? Então, e aí acaba criando essas rixas, né? De, stakeholder, stakeholder... Será que deveria ser tão ruim o relacionamento assim? Cara, tipo, vocês deveriam estar correndo atrás do mesmo propósito. Vocês deveriam estar olhando os mesmos indicadores. E assim, se a tua experiência do usuário conseguir, né, elevar uma das métricas ou os indicadores que o pessoal da área de CRM está olhando, eu tenho certeza que eles vão estar comprados com isso. E aí eu acho que entra a segunda esfera da tua pergunta, Paulo, que foi a dificuldade dos PMs de conseguirem fazer uma projeção de quanto que isso aqui vai levar de resultado. E aí entra de novo, acho que aqui um pouquinho no framework mesmo, se você me permitir, né, explicar um pouquinho ele mais no detalhe. O framework mesmo, ele é composto basicamente por você entender uma premissa muito básica de produto, que é você saber onde você está e para onde você quer ir. É ir do ponto A para o B. Né? Às vezes a gente esquece que é simples assim, é tipo, deveria ser simples assim. E às vezes se a gente pensasse que é simples assim, as coisas seriam mais fáceis. Porque não parte de uma ideia, parte de uma oportunidade, de um número. Né? De um número que às vezes está bom ou não está bom, você vai precisar descobrir isso. Então o framework mesmo, ele parte de onde você está hoje. Como é que você descobre onde você está hoje? Você precisa fazer uma análise as is. Né? Então como é que está o teu número hoje? Que é o teu baseline. Né? Em métrica a gente chama de baseline. E para onde você quer ir, cara, qual o potencial dessa tua oportunidade? O quanto que você consegue extrair dessa tua oportunidade? E esse potencial, né, ele vai ser, no final das contas, ali a distância do teu baseline, do teu potencial, vai ser essa saturação. Então, se a gente colocar aqui aquele exemplo da taxa de erro,
pô, tava com, sei lá, 30% de taxa de erro ali no meu funil, na minha conversão, e eu consegui chegar em 28%. Cara, tua oportunidade está saturada. Você vai continuar investindo em talvez virar 2%? Difícil, né? Então, assim, dando esse exemplo, a gente consegue ver nesse framework aqui que eu coloco muito assim, cara, eu preciso sair desse baseline e eu tenho esse potencial. Às vezes os PMs têm uma grande dificuldade em calcular qual é o potencial, né? E aqui eu acho que entra um viés muito quantitativo mesmo, né? Porque a gente precisa ter um viés quantitativo para a gente entender o potencial, o tamanho, né, dessa oportunidade. Porque senão eu posso estar falando com um usuário, com 5 usuários, e mesmo que isso tenha, né, a ressonância ali, a padronização que o Nielsen propõe para a gente, pode ser que isso não seja efetivamente refletido numa significância estatística. E aí isso me leva para um dos outros tópicos que eu acho que a gente abordaria aqui, que é o quantitativo versus qualitativo, né? Já adiantando um pouco esse tema aqui, e agregando um pouco aqui ao framework mesmo, e por que a gente deveria olhar potencial de forma quantitativa, eu tive a oportunidade de trocar, né, com uma diretora ali de produto digital da Meta, do Facebook. Uma vez eu estava fazendo um curso, e ela falou algo que eu nunca me esqueci, que foi, cara, aqui no Facebook, a gente tem uma base tão grande de usuários, são tantos usuários, que a gente não consegue começar pelo qualitativo. Porque se a gente começa, é como se a gente achasse uma agulha no palheiro e a gente depois precisa ir para o quantitativo para a gente entender se isso é grande o suficiente. Então, como isso dá trabalho para o nosso customer lead time, o cycle time de discovery, se a gente quiser colocar dessa forma, então eles começam pelo quantitativo, para eles entenderem logo os tamanhos, né, dos problemas, qual o tamanho desse problema, qual o size desse problema, para efetivamente depois eles irem entender os porquês no qualitativo. Então, acho que tem um pouco disso também, dos PMs conseguirem entender qual o tamanho desse meu potencial, né? E eu dei o exemplo aqui da taxa de erro, né? Então, taxa de erro, a gente conseguiu... Como é que a gente conseguiu esse potencial? Cara, a gente começou a metrificar, né, o nosso funil, a gente começou a logar, né, métricas técnicas, como, por exemplo, erros, e a gente começou a ter o tipo de erro, que às vezes a gente chama de error type. Tipo de erro, a gente entendeu qual era o percentual por tipo de erro, a gente viu que tinha um tipo de erro que estava em 30%, e esses 30% estavam tirando, sei lá, 10% do meu funil. Eu tenho o tamanho dessa oportunidade. No meu funil é 10%, na minha taxa de erro é 30%. Eu quantifico. Então, acho que até pegando o gancho aí da tua chamada por amplitude, cara, eu sou muito fã de Product Analytics. E eu acho que se a gente explora bem o Product Analytics, as ferramentas que a gente tem de Product Analytics, seja ela qual for que você usa, a gente consegue começar a ter essa visão mais quantitativa, a gente consegue começar a entender o potencial das coisas. Né? Que, beleza, tô deixando de conseguir isso daqui porque isso daqui tá acontecendo, sabe? Então, acho que sintetizando um pouco, só um pouquinho disso tudo. Mais uma aula, né? E uma dica que eu sempre falo é sempre o PM, sempre ir na operação e sempre ir no atendimento. No atendimento, principalmente, é um lugar em que você consegue quantificar o quanto do problema e até calcular o quanto que você vai resolver ali. Enfim, apenas Muitas vezes os teus stakeholders te ajudam também, né, Paulo? Às vezes você não Sim. sabe como medir, ele já tá ali com a conta pronta, que ó, no saque é muito comum isso. Né? Quando o PM vai no saque, ele muitas vezes já tem ali o gráfico de pizza com os principais motivadores ali e já sabe que 30% é porque tá com problema na parte tal do produto, né? E a gente já consegue quantificar junto dos stakeholders, isso é excelente. Isso. Então, sempre um PM quando entra numa empresa ou algo do tipo, eu sempre falo, pô, primeira coisa, não fica pedindo relatório difícil não. Calma. Bate lá no atendimento e fala assim, oi, poderia me colocar no loop do relatório ou no painel de indicadores de atendimento? Porque sempre vai ter o top 10 motivos de ligação. Aí você vai, olha, aí você fala, pô, me vê o relatório de cancelamento, caso você trabalhe com esse modelo, você vai ter lá os 10 motivos de cancelamento. Pronto. Você Você tem vai o tamanho conseguir. da sua oportunidade. Às vezes você tem o desdobramento ali, você vai poder fazer o seu mesmo. E com certeza, aí é muito mais uma questão de. Você tendo isso, muito mais uma questão de relacionamento com os stakeholders. Só para você
entendendo ali, porque em uma conversa ele pode falar, poxa, a gente teve um aumento lá não sei quantos por cento no motivo tal. Você fala, pô, eu vi isso. Você acredita? Não, você não acredita. Eu priorizei algo para essa sprint para atacar isso? Menino do céu. A gente vai reduzir em 10% isso. Fica tranquilo. O stakeholder já olha e fala assim, pô, sem eu precisar falar, ele já... É Entendeu? isso. Então, enfim. Boa. Só que você deu um exemplo, e aí se caminhando para o final aqui do episódio, você deu um exemplo da meta. Mas nem todo mundo é a meta. Certo? Certo. Que é, você falou, não, porque a meta tem muitos dados. O grupo Boticário também tem muitos dados. Então não dá pra gente fazer o quali. Mas tem contextos em que não tem dados. Ou os dados são limitados. E que tem muitas incertezas. Como que você utiliza essas situações de incertezas e dados limitados para tomar decisão de produto? Aí entra o feeling, né, Yas, ou não? Entra o feeling e o qualitativo ajuda bastante também, né? E a gente tem alguns caminhos aqui pra gente seguir. Eu sou uma pessoa que eu acredito, tá? No gut feeling do empreendedor. Eu acho que, cara, tem muita decisão que a gente toma ali, no final das contas, com a nossa experiência, com a nossa vivência, que vai dar certo. Mas eu também gosto de colocar a bola no chão, né? E falar assim, mas vamos tentar debater um pouco aqui sobre, né, quando que a gente deveria ir para esse caminho, quando não e etc. Então, voltando à nossa conversa do contexto, eu acho que principalmente quando a gente coloca empresas aqui em momentos diferentes, como por exemplo a gente estava falando às vezes de startups, né, que são mais early stage, o que estão em momento de tração, essas startups elas vão ter, né, uma tendência ali da gente efetivamente estar falando de um cenário onde a gente tem menos estruturação de fato, onde a gente tem menos métricas. Na verdade, a gente está num lugar muito qualitativo. E eu até defendo muito isso também, né? Tem um dos artigos que eu falo aqui bastante sobre como é que eu consigo entender que eu bati meu PMF, como é que é o meu estágio até lá, que é o pre-PMF ali, como é que é o lugar que eu atingi o PMF e o pós-PMF, né? Porque as coisas mudam muito. Então, colocando, eu acho que esse tempero aqui na nossa conversa, quando a gente está nesse lugar mais early stage, vai ser muito comum essa incerteza, né? E vai ser muito comum a gente ainda não ter estruturado e nem vai fazer sentido às vezes a gente ter uma estruturação quantitativa porque eu não tenho uma base grande o suficiente para ter significância estatística. Então, nessas ocasiões, eu acho que tem esses dois caminhos, né? Tem o teu gut feeling, mas você também não pode deixar de ter algum input. Quais são os inputs de informação que você consegue ter para você gerar o conhecimento para você conseguir melhorar o teu produto? Então, eu acho que tem um ponto aqui grande até, que é quando a gente fala de qualitativo e quando a gente fala de early stage, a gente está falando muito daquele querido Jobs to be Done também, que eu sou muito fã e gosto muito, né? Que é a gente conseguir efetivamente descobrir ali, cara, quais são essas necessidades, essas ansiedades, quais são essas forças, né, que compelem o usuário a, de fato, aderir a uma solução. E é um viés, uma percepção muito qualitativa ali. Então, achar o job to be done, que é o fundamento, né, do porquê que você deveria estar fazendo algo, você estar próximo ao teu usuário, é muito importante, principalmente em empresas que estão nesse momento de muita incerteza. Então, de toda forma, Paulo, eu acho que apesar do gut feeling, eu nunca falaria assim, PM, né, se está sem dado nenhum, se tranca numa salinha, esquece mesmo que você não tem input nenhum e segue a vida. Então, eu acho que tem esse lado de, cara, Jobs to be done é sensacional aqui, é a gente conseguir ter e estruturar inputs dos nossos usuários. E assim, cara, entender se faz sentido nesse momento você tá olhando para, né, para quantitativo. Faz sentido você já ter, inclusive, OKR rodando, né? Porque você tá no pré-PMF ali. Cara, eu não sou muito fã, não gosto. Inclusive, eu tenho minha startup e acho que antes de você achar o PMF, você deveria focar em mais nada, não ser achar o PMF. Então, você deveria ter muito mais learning goals, que tipo, cara, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo, do que você botar meta e você botar resultado. Então, quando você está muito no inicinho, não indicaria, não acho que faz sentido. Se você já passou do inicinho e ainda assim a tua empresa não tem os dados estruturados, jobs to be done, ter o qualitativo, você ouvir o teu usuário, Teresa Torres aqui vai ficar feliz, você fazer o seu discovery contínuo, você começa a também ter os seus user insights, né? E isso também
soma muito para você tomar melhores decisões. Então, não se tranquem numa salinha, acho que escutem seus usuários. E se você não tem ainda os seus dados estruturados e a tua empresa está na maturidade para você ter, acho que também faz parte aqui a gente estruturar, né, os dados. E aí a gente entra numa seara que é: eu deveria estruturar meus dados? Quais dados eu vou estruturar? Eu vou medir tudo? E aí entra aquelas preocupações de tipo, quem mede tudo não mede nada. E aí entra um pouco dessas questões. Então, eu gosto muito de garantir que a gente tem a estratégia do negócio, do produto, né, estruturada. Eu sei para onde meu produto quer caminhar. Eu descobri isso até agora e até então pelo meu qualitativo, mas a partir de agora a gente vai ter um desdobramento disso e a partir de agora a gente vai conseguir entender que eu preciso estruturar essa métrica porque elas estão atreladas à minha estratégia de produto. Então você também não precisa começar mensurando tudo, absolutamente tudo. Aí já dando um tutorial aqui, se você está começando a estruturar suas métricas, né? Define a tua estratégia antes para você saber o que focar posteriormente, porque senão realmente você pode ficar um pouco perdido e, cara, mas eu meço tudo e tudo é muita coisa e não tem recurso, às vezes tu não vai conseguir encaixar na tua sprint, medir isso tudo. Então, assim, seta a tua estratégia, você começa a olhar para um set pequeno de indicadores, que é o que você quer influenciar, o que você quer medir, e depois dali você começa a pensar na escalabilidade, como é que você vai medindo mais e medindo mais. E tem quem sou eu, né, para falar sobre, mas em um dos contextos que eu trabalhei, não tinha dados. E aí meio que a gente seguia o feeling do stakeholder de, não, tem que melhorar a etapa tal. Só que aí a gente colocava na sprint, a gente falava, não, claro, a gente vai fazer. Só que a gente colocava já dentro da história um tagueamento ali. Então a gente falava para ele que não, a gente vai fazer, vai ser assim, assado, a gente vai taguear, a gente já aproveitava e tagueava todo o fluxo e tal, sei o quê. Porque quando a gente colocava na rua, a gente media e devolvia para ele, falando assim, qual que era a expectativa aqui do resultado? Porque a gente mediu, gerou esse, tal. E aí a gente começa, caso você esteja num ambiente em que os stakeholders cagam para dados, vai no meu feeling, é uma forma de, ao invés de você se estressar, de querer justificar, querer negociar, você fala, não, tá bom, eu frito aqui o pastel, só que eu vou colocar aqui um adicional. Aqui, um pouco, aí você faz o tagueamento. E pouquinho em pouquinho, quando você vê, tagueou tudo. E aí, de repente, você tá numa Quando conversa viu, o sobre jogo feeling. mudou. O jogo mudou. Ele vai falar, não, precisamos melhorar tal coisa para aumentar. Não, não tá, porque eu fiz aqui, o funil tá aqui. Não é isso. Enfim, só uma... Não, excelente ponto. De fato, assim, é bem comum, na verdade, né? Você se encontrar nessa armadilha. O que eu faço? E é um ótimo caminho, assim, para você conseguir a entrada, de fato, assim, confiança do stakeholder. E até para ele conseguir entender o processo, né? De como é que a gente consegue efetivamente ter hipóteses mais assertivas de solução. Porque em muitas empresas, a liderança ali, ela tem um mapa mental diferente. Ela nunca sentou numa cadeia de produto, ela não sabe o que é ela não sabe o que é a disciplina de gestão de produto, ela não sabe qual é o papel do PM. Então, dependendo do stakeholder, você precisa fazer sempre a pergunta que você deve fazer no âmbito pessoal, que é ser feliz ou ter razão. Com o stakeholder, muitas das vezes você só quer ser feliz. Relaxa, não precisa ter razão sempre. Só vai, joga o jogo, vambora. Depois, na semana seguinte, você vai ter os dados, aí você joga na cara dele, fica aquela coisa. O que eu Legal. acho que é importante nessa situação também, aproveitando aqui o gancho, Paulo, eu acho que é também, assim, o PM que tiver nessa situação, ele, no mínimo, entender, beleza, qual o indicador aqui que a gente quer mexer? Qual é a aposta que a gente está fazendo? No que a gente acredita que isso aqui vai gerar resultado? Eu estou frisando aqui, é claro que o fato da gente taguear, possivelmente a gente já entendeu o que é a aposta, mas saiba qual é a aposta também. Saiba, porque às vezes, quando você pergunta para o teu stakeholder o porquê, né, às vezes eu tenho alguns exemplos assim, recentes, tá? Às vezes quebra já, né? Quebra porque às vezes não tem um racional estruturado o suficiente. Então você passa a usar técnicas como 5 porquês, né? Você passa a fazer também o teu trabalho de casa, né? Que o stakeholder colocou na minha bandeja, isso é uma coisa que eu costumo falar bastante aqui com o pessoal.
O stakeholder colocou na tua bandeja. O que você vai fazer? Você vai passar direto pro time ou você vai fazer o teu papel aqui, que é, beleza, deixa eu entender pelo menos o que isso daqui, no que isso aqui vai influenciar, qual é a aposta, por que eu tô fazendo isso? Então, façam um trabalho de casa aqui também, né? E criem essa que acho que essa estratégia que o Paulo falou, mas de uma forma consciente, né? A gente também não pode ter aqui uma bengala para beleza, vamos para pastelaria, então em algum momento isso aqui vai mudar. Então, cada vez mais vocês vão tendo insumo para vocês entenderem as apostas e daqui a pouco vocês estão participando da formulação de novas apostas com os dados que vocês estão gerando. Isso. Fritar pastel não é o problema. O problema é quando a dieta é só de pastel, né? Fritar um pastelzinho toda quarta-feira, comer um pastelzinho com caldo de cana, top. Todo dia, isso vai afetar a sua saúde. Então, tem que ter um entendimento ali. Bem, uma aula com Yas, apenas. Ela vai voltar mais vezes aqui no PG, porque agora veio uma vez, vai vir várias vezes. Agora abriu a porteira. E a gente vai fazer, tentar ver na agenda da Yas, pra gente fazer conteúdo sobre métricas aqui, um spin-off, aqui em texto, carrossel, enfim, essas coisas, para que você possa também aprender mais. Então, um texto sobre o framework dela, com exemplos, enfim, e um link para o download, a gente pode fazer, quem sabe, e entender mais. Tem ainda muitas perguntas que eu gostaria de fazer para a Yas, e com certeza vou fazer aqui para um outro formato para você consumir, compartilhar e aprender. Ô Yas, muito obrigado por seu tempo, porque a sua agenda é concorrida e global, o fuso é diferente. Então, muito obrigado. Obrigada a você, Paulo. Obrigada, pessoal. Então é isso. Ouviu até aqui? Siga a Yas, se conecte com ela, mande um oi, mande um... Yas, eu não sei nada de métrica, me ajuda. Que ela vai te ajudar, tá bom? Compartilha, clique no botão seguir, deixe suas 5 estrelas, é isso. Beijos, tchau, fui.